IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. Histórico, conceito, incidências, alíquotas, legislações e contabilização. IRPJ. O IRPJ é um dos principais impostos federais, que incide diretamente sobre o lucro das empresas. Junto ao CSLL, ele é o segundo imposto que mais contribui com a arrecadação da Receita Federal, atrás apenas da Receita Previdenciária. O que é IRPJ? IRPJ é Imposto de Renda Pessoa Jurídica, cobrado de todas as empresas com CNPJ ativo no país. Ele é calculado com base no lucro auferido no ano calendário, que pode ser do tipo real, presumido ou arbitrado. De modo geral, o IRPJ incide sobre qualquer negócio que esteja funcionando e gerando rendimentos em território nacional, com algumas exceções que veremos adiante. O imposto está previsto no artigo 153 da Constituição Federal, que determina que o governo pode instituir tributos sobre renda e proventos de qualquer natureza, e também é regulamentado pelo Decreto número 9.580, de 22 de novembro de 2018. A alíquota fixa do IRPJ no país é de 15% sobre o lucro apurado, com adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder 20 mil ao mês. Diferentemente do imposto de renda da pessoa física, que precisa ser entregue até o final de abril anualmente, a versão para a pessoa jurídica possui vários modelos de apuração e datas de entrega possíveis. São contribuintes do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica: 1. As pessoas jurídicas. 2. As empresas individuais. As disposições tributárias do Imposto de Renda aplicam-se a todas as firmas e sociedades, registradas ou não. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo. Lei nº 9.430, de 1996, artigo 60. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas. Constituição Federal, artigo 173. Formas de tributação das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas por uma das seguintes formas: simples, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração. Como regra geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhe seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenham os mesmos efeitos do previsto na norma específica da incidência do imposto. Período de apuração. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário. A opção do contribuinte, o lucro real também pode ser apurado por período anual. Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento. Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação,
A apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento. Alíquotas e adicional. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil, o seu objeto pagará o imposto à alíquota de 15% sobre o lucro real, apurado de conformidade com o regulamento. O disposto neste item aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore atividade rural. Adicional. A parcela do lucro real que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000 pelo número de meses do respectivo período de apuração sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10%. O adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e da extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação. O disposto neste item aplica-se igualmente à pessoa jurídica que explora atividade rural. O adicional de que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda apurado pela aplicação da alíquota geral de 15%. Lucros distribuídos. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integração à base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no país ou no exterior. Lucro real, opção, possibilidade. As pessoas jurídicas, mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados tributáveis com base no lucro real. Assim, por exemplo, uma empresa que esteja com pequeno lucro ou mesmo prejuízo, não estando obrigada a apurar o lucro real, poderá fazê-lo visando economia tributária. Planejamento fiscal. Ocorrência de situação de obrigatoriedade ao lucro real durante o ano calendário. A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação ao mesmo ano calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, deverá apurar o IRPJ e CSLL sob o regime de apuração do lucro real trimestral, a partir inclusive do trimestre da ocorrência do fato. Conceito de lucro real. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo Regulamento, Decreto-Lei 1598 de 1977, artigo 6º. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período da apuração com observância das disposições das leis comerciais, Lei 8.981 de 1995, artigo 37. O lucro líquido do exercício referido no conceito acima é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das participações e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial. Portanto, o lucro líquido é aquele definido no artigo 191 da Lei 6.404 de 1976, porém sem as deduções do artigo 189, prejuízos contábeis acumulados e provisão para imposto sobre a renda. CSLL. Contribuição social sobre o lucro líquido. A contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL ou CSSL, foi instituída pela Lei 7.689, em 1988. Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, Lei 8.981 de 1995, artigo 57. Desta forma, além do IRPJ, pessoa jurídica optante pelo lucro real, presumido ou
arbitrado deverá recolher a contribuição social sobre o lucro presumido, CSLL, também pela forma escolhida. Não é possível, por exemplo, a empresa optar por recolher o IRPJ pelo lucro real e a CSLL pelo lucro presumido. Escolhida a opção, deverá proceder à tributação, tanto do IRPJ quanto da CSLL, pela forma escolhida. Base de cálculo da CSLL. Lucro presumido. A base de cálculo da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, corresponde a 12% da receita bruta nas atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e de transporte. 32% para prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e transporte, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza. Deduções da receita bruta. Da receita bruta poderão ser deduzidas as vendas canceladas, os descontos incondicionalmente concedidos e os impostos não cumulativos, cobrados destacadamente do comprador ou contratante, e do qual o vendedor dos bens ou prestador de serviço seja mero depositário. IPI e ICMS substituição tributária. A receita bruta poderá ser considerada pelo regime de caixa, desde que o critério seja adotado também para o IRPJ, PIS e COFINS. Adições à base de cálculo. Deverão, ainda, ser somadas à base de cálculo da CSSL no lucro presumido, os ganhos de capital, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na atividade, inclusive os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Os ganhos de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e controladas e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa jurídica até o término do ano calendário seguinte ao de suas aquisições. Os ganhos auferidos em operações de cobertura realizada em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão. A receita de locação de imóvel, quando não for este o objeto social da pessoa jurídica, deduzido dos encargos necessários à percepção da mesma. Os juros relativos a impostos e contribuições a serem restituídos ou compensados. As variações monetárias ativas. A partir de 1 de janeiro de 2000, as receitas decorrentes das variações monetárias, dos direitos de créditos e das obrigações em função da taxa de câmbio serão consideradas para efeitos da base de cálculo entre uma das seguintes opções. No momento da liquidação da operação correspondente, regime de caixa, ou pelo regime de competência, aplicando-se a opção escolhida para todo o ano calendário. Juros remuneratórios do capital próprio pagos ou creditados por sociedade da qual a empresa seja sócia ou acionista. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e renda variável. O resultado do cálculo do preço de transferência decorrentes de operações externas de exportação ou mútuo com empresas vinculadas ou domiciliadas em países em tributação favorecida. Nesta hipótese, será somado 12% da diferença da receita de exportações e o valor integral da receita com mútuo apurado segundo as regras do IRPJ. Lucro real. A base de cálculo para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real é o lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. Antecipações mensais. As empresas que recolhem a CSLL por estimativa mensal devem considerar a base de cálculo da CSLL de 32% para as seguintes atividades: prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de transporte, intermediação de negócios, administração,
locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza, prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Alíquotas. A alíquota geral da CSLL é de 9%. Para instituições financeiras e assemelhadas, a alíquota da CSLL é de 15%. PIS. Muito mais que um número, com o Programa de Integração Social, PIS, o empregado da iniciativa privada tem acesso aos benefícios determinados por lei e ainda colabora para o desenvolvimento das empresas do setor. Por meio da Lei Complementar nº 7 de 1970, foi criado o Programa de Integração Social PIS. O programa buscava a integração do empregador do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é de responsabilidade da Caixa. PASEP. Paralelamente à criação do PIS, a Lei Complementar nº 8 de 1970 institui o Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público, PASEP, com o qual União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios contribuíam com o fundo destinados aos empregados do setor público. O pagamento do PASEP é feito pelo Banco do Brasil. O Fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social, PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Esta unificação foi estabelecida pela Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, com vigência a partir de 1 de julho de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 78.276 de 1976 e hoje gerido pelo Decreto nº 4.751 de 17 de junho de 2003. Desde 1988, o Fundo PIS-PASEP não conta com arrecadação para contas individuais. Além disso, o artigo 239 da Constituição Federal alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP, que passarão a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Para o custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do abono salarial e ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. PIS, contribuintes. São contribuintes do PIS-PASEP as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive empresas prestadoras de serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao regime do Simples Nacional. Base de cálculo. A partir de 1 de 2 de 1999, com a edição da Lei nº 9.718 de 1998, a base de cálculo da contribuição é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Alíquotas. A alíquota do PIS é de 0,65%. Ou 1,65%, a partir de 1 de 12 de 2002, na modalidade não cumulativa, Lei nº 10.677 de 2002, sobre a receita bruta ou 1% sobre a folha de salários, nos casos de entidades sem fins lucrativos. COFINS. A sigla COFINS significa Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e representa um tributo federal criado há quase 30 anos. Em 1991. Esse tributo incide sobre pessoas jurídicas e empresas, sendo calculado a partir da receita bruta das instituições. O objetivo do COFINS é custear algumas esferas básicas da Seguridade Social brasileira, isto é, o que é arrecadado com o tributo é empregado em investimentos com saúde pública, a Previdência Social e demais programas nacionais de assistência social, enquanto o COFINS é destinado a investimentos em Seguridade Social,
O PIS é recolhido para ajudar a financiar programas de integração social do empregado, como a própria sigla já diz. Contribuintes. De acordo com a Lei Complementar 70, de 30 de dezembro de 1991, devem ser contribuintes do COFINS todas as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda. Ou seja, todas as empresas legalmente constituídas devem, além de saber o que é COFINS, pagá-lo corretamente. Isentos. Mesmo sendo um tributo de arrecadação nacional, nem toda pessoa jurídica ou empresa precisa realizar o pagamento do COFINS. Empresas optantes pelo Simples Nacional, como quem é MEI ou tem uma microempresa, não precisam recolher o tributo. Isso acontece pois essa modalidade de negócios tem seus tributos recolhidos na forma da contribuição mensal, ao Simples, paga no formato de uma única guia mensal. É importante lembrar que, mesmo não estando sujeitos ao pagamento do COFINS, empresas optantes pelo Simples Nacional também têm as suas próprias obrigações. O Simples Nacional é um sistema de tributação que surgiu para simplificar a vida das empresas em relação aos seus tributos e impostos, mas isso não significa que ele isente profissionais como o MEI de todas as obrigações fiscais. Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional ainda têm obrigações municipais, estaduais e federais. Base de cálculo. O COFINS é calculado sobre a receita bruta das empresas que estão sujeitas à cobrança. Sendo assim, não importa o regime contábil da empresa ou seu segmento de atuação, o critério pelo qual será calculado o tributo não vai mudar. Por outro lado, nem toda empresa pagará o mesmo valor percentual. Para saber quantas empresas vão pagar, de fato, existe uma base de cálculo pela qual são aplicadas duas formas de cálculo diferentes. Os dois jeitos de se calcular as alíquotas do COFINS são: por meio do recolhimento cumulativo. Esse cálculo é utilizado no caso de empresas que adotaram o regime de tributação a partir do lucro presumido. Dessa forma, ao calcular o valor do COFINS, não são considerados créditos tributários em relação a custos, despesas e encargos da empresa. Aqui, a alíquota do COFINS é firmada em 3%. Em paralelo, o valor do PIS fica em 0,65%, somados ao COFINS. O segundo jeito de se calcular a alíquota do COFINS é por meio do recolhimento não cumulativo. Esse segundo modelo de cálculo é empregado para empresas que são tributadas a partir do lucro real do negócio. Ao contrário do cálculo do recolhimento cumulativo, nesse formato, a empresa já tem a possibilidade de descontar os créditos tributários embutidos nos custos, despesas e encargos que teve durante o período em questão.